pessoal, dando continuidade, certo, sobre dispositivo de proteção. A gente estava falando dos disjuntores, certo? Então, ele possibilita também ligar e desligar circuitos e cargas, certo? Então, eu posso energizar ou desenergizar um circuito ou determinada carga. Mais uma vez está aí a diferença entre ele e o disjuntor, porque o disjuntor ele vai só seccionar, certo? Ele também tem o seguinte, são utilizados tanto para proteção de sobreaquecimento. A gente viu no caso do fusível que ele é mais utilizado mais para sobrecorrente, certo? Então quando tem a sobrecorrente também vai, pelo efeito Joule, vai aquecer o material, ele vai se fundir, certo? Só que no caso do disjuntor ele pode ser utilizado para sobreaquecimento, como ele pode ser utilizado contra surtos de corrente ou de tensão, certo? Então, talvez o meu dispositivo, meu circuito esteja sobrecarregado, certo? Então, por isso vai acabar sobreaquecendo a fiação. Eu não sei se vocês já chegaram a ver alguma instalação antiga, certo? Indústrias, principalmente, ou principalmente que não tem toda essa manutenção, ou algum setor de ensino e tudo mais, que foi crescendo ao longo do tempo, e aí foram instalando ar-condicionado, foram instalando máquinas para isso, máquinas para aquilo, e aí com o tempo o circuito começa a desarmar. E se você for lá olhar, mesmo que você não vai fazer manutenção, mas só de você olhar muitas partes da instalação, você vai ver que os fios estão já pretos, alguns estão já quase corroendo, porque ele sobreaqueceu tanto, certo? Sobreaqueceu tanto que acabou danificando o fio, certo? Então por quê? Mais uma vez, cada fio de instalação, seja ela residencial, predial, de uma empresa, industrial, certo? Sempre vai ter perdas, porque a gente tem a tensão lá e tem a corrente, a gente tem uma potência associada aqui da linha, certo? E então, se eu solicito demais corrente para estar passando naqueles fios, certo? Se eu vou instalando carga, cada carga vai solicitar mais corrente. E a tensão é a mesma no fio, então ele vai sobrecarregar, certo? A potência vai aumentar e o fio, apesar de ter o isolamento, aquele isolamento também ele tem um limite de temperatura que ele suporta, certo? Então vai sobreaquecendo, e aí casos típicos que tem aí muitos e muitos desses casos, justamente por você sobrecarregar o sistema. Você vai sobrecarregando, mesmo com os dispositivos de proteção para estar desarmando, e os dispositivos começam a desarmar, certo? E muitas pessoas às vezes vão lá e trocam só a bitola do fio também, não vai resolver, certo? Inclusive você pode trazer até mais gastos, mas isso aí necessita de uma análise bem mais detalhada, certo? Então, eles protegem contra esse sobreaquecimento e contra surtos de correntes e de tensão, ou seja, se acontecer algum curto-circuito, se acontecer algum surto de tensão, certo? Então, ele, nesses casos também ele vai atuar, certo? E vai proteger todo o circuito, certo? Então, proteger contra choques, lógico, porque se ele protege contra surtos de corrente, então ele vai proteger contra choque, porque se uma pessoa for submetida a uma anomalia de corrente, ele vai proteger, ele vai perceber esse surto de corrente e vai proteger contra choque, ou seja, vai desarmar, certo? Para essas proteções, utiliza-se um grande tipo de disjuntores, entre eles, ou seja, existe diversos tipos desses dispositivos de proteção, diversos tipos desses dispositivos de proteção, ou seja, para que eu possa proteger contra sobreaquecimento, eu tenho uma classe, né, desses dispositivos, seriam os dispositivos termomagnéticos, ou seja, termo já vem de temperatura, certo? Termomagnético. O interruptor diferencial residual, que seria justamente os contra-choques, certo? E o dispositivo de proteção contra surtos, que a gente chama de DPS. O que seria esse contra surtos? Seria no caso de uma descarga atmosférica, certo? Sua instalação, a instalação da sua fábrica vai estar sujeita a esses surtos de tensão, esse pico de tensão. E aí a gente tem o que a gente chama de DPS, que seriam os dispositivos de proteção contra esses surtos. Então, mais uma vez, isso aqui, para se definir qual desses dispositivos irão ser utilizados, está dentro daquela etapa lá, dentro daquelas etapas que você faz justamente para fazer toda a análise
todos os passos para você, como você vai fazer proteger o seu circuito, certo? Então você vai fazer o levantamento, vai ver quais são as prioridades, quais são as possibilidades de ter essas descargas atmosféricas, certo? Você pode pegar isso aqui por dados que tem incidência, tem por sites que disponibilizam dados que mostram a incidência de descargas atmosféricas durante o ano, certo? Então dá pra gente pegar isso aqui e aí você fazer mais uma análise se precisa ou não, ou simplesmente se você quiser realmente que seu circuito esteja protegido, independente se tem probabilidade grande ou pequena de vir sofrer essas descargas atmosféricas, coloca o DPS. Não tem problema algum, você só está garantindo mais a sua segurança, certo? Então, para cada tipo desses dispositivos de proteção, você vai lá, faz todo o levantamento, no caso, a pessoa habilitada, qualificada para estar fazendo isso, certo? E aí consulta o catálogo do fabricante e define-se quais dispositivos irão utilizar. Aqui a gente tem quem trabalha com motor aí, ou quem trabalha em indústrias, fábrica, que tem motores, mesmo que não tenha operado um dispositivo desse, já deve ter pelo menos visto, certo? Isso aqui é os nossos relés térmicos, aqui nem alguns deles, certo? Porque para cada dispositivo desses, principalmente hoje em dia, com o advento, né, um avanço da tecnologia, então a gente tem diversas fábricas, certo? Diversos modelos, diversos tipos e cada um com suas características. Então aqui são só alguns deles, certo? Então ele é um dispositivo de proteção que é responsável por proteger motores elétricos de possíveis anomalias, por exemplo, sobreaquecimento do motor. Então a principal função dele é proteger os motores elétricos, principal, certo? Por exemplo, se o motor está funcionando, certo? Ele tem que funcionar para rodar, digamos, por exemplo, puxar determinada carga. E aí essa carga ela ultrapassa o valor que deveria ter, lógico que ele vai ter um valor máximo que a gente chama de o torque do motor, certo? Que é o quanto que ele pode estar puxando, certo? O movimento. Então, se essa carga ultrapassar, ele vai chegar nesse limite desse torque, então ele vai ficar forçando, certo? Que é o que o povo diz, não, está forçando o motor. Então vai forçar o motor e aí esse motor vai começar a esquentar, a sobreaquecer. Esquentando já esquenta. Todos os motores, se você encostar nele, você vai ver que eles esquentam. Por quê? Por questão do nosso amiguinho lá do efeito Joule, certo? Toda vez quando vocês verem equipamento que estão lá quente, isso ali significa perdas, inclusive em carro também. Se você for levantar lá o capô e olhar lá, que você tem lá em carro, moto, diversos equipamentos que estão tudo quente, que dali é perda, energia não utilizada, certo? Não só na parte elétrica, nosso amiguinho lá do efeito Joule está, como também diversos outros equipamentos, porque na verdade lá também a gente tem energia elétrica, certo? Só que ela está vindo de outras fontes, certo? A gente tem energia, só que ela está vindo de outra fonte, no carro, o combustível. No caso, o combustível, certo? Então, no caso do motor, o dispositivo de proteção dele é o relé térmico, certo? Pode ser ocasionar também que, por alguma anomalia no motor, por exemplo, no lugar dele estar girando, alguma coisa aconteceu e travou esse motor. Então ele vai ficar tentando girar e forçando, certo? Vai tentar forçar, forçar, forçar. E se você não tiver um dispositivo para proteger, ele vai sobreaquecer até queimar, certo? Se ele tiver um fusível lá dentro, alguma coisa que possibilita, dependendo de qual for, que eu acho bem difícil, certo? Você vai depender muito, como do mesmo jeito que existe 1001 dispositivos de proteção, existe 1001 motores, certo? Então se ele não tiver nenhum dispositivo interno para proteger, ele vai queimar. Então a gente precisa desse relé térmico, porque aí ele vai desligar o motor. E o melhor dele é que após ele ser acionado, ele trava impedindo que o motor seja ligado novamente, ou seja, relé térmico atuou, então ele não possibilita que o motor seja ligado novamente até que alguém vá lá, resolva a anomalia, certo? E aí reinicie, entre aspas, o relé, certo? E aí ele aceita que o motor ligue novamente. Então esse aqui é o bem legal dele, porque você vai ter que ir lá e resolver todo
procurar qual foi a anomalia e resolver todo o problema, certo? Porque a gente tem também o que a gente chama os dispositivos de partida, os dispositivos de religamento. Então tem diversos dispositivos de proteção, entre eles existem alguns que, por exemplo, eles desligam, esperam um determinado tempo, religam novamente, esperam um determinado tempo, se o curto continua, desliga novamente. Como por exemplo, antigamente a gente escutava muito falar o seguinte, quando ia faltar energia, quando faltava energia, às vezes faltava energia, aí demorava 1, 2 segundos, voltava novamente. Aí demorava 1, 2 segundos, desligava novamente. E aí ligava novamente, desligava novamente. Quando desligava a terceira vez, aí os pais da gente já falavam, vixe, piscou 3 vezes, não vai voltar mais por agora não. Na verdade aquilo dali é a atuação dos dispositivos de proteção. Alguns dispositivos de proteção, principalmente na distribuição, eles têm justamente, são programados justamente para fazer esse comando, fazer essa verificação. O que é que acontece? Ele enxergou uma falta, certo? Vamos supor que caiu um fio, ou então só um fio só triscou no outro, por exemplo. E aí ele enxergou alguma falta, enxergou uma anomalia, então ele abre o circuito. Então quando ele abre, cessou a energia, se secciona, né? Então isso aí cortou a energia na nossa residência, por exemplo, na fábrica e tudo mais. Então a luz estava acesa, piscou. Então ele espera 1, 2 segundos, o tempo que o profissional que programou lá, fez o estudo, fez o levantamento que era ideal. Então vamos supor 2 segundos, vamos supor 1 segundo. Então 1 segundo depois ele fecha novamente, automaticamente. Quando ele fecha novamente, aí ele faz, certo? Tem todo o dispositivo, toda a teoria por trás que ele faz, digamos, ele enxerga novamente se a falta continua. Se a falta continua, ou seja, supondo que um fio encostou no outro, tá lá pegando fogo. Se a falta continua, ele abre novamente, certo? E aí, espera 1 segundo novamente, fecha. Quando ele fechar, ele verifica novamente. A falta continua, então ele abre 100%. Certo? Então, o que acontecia era justo o que acontecia, o que acontece ainda, é justamente isso. São dispositivos de proteção que são programados para fazer esse seccionamento automático, certo? Então, quando a gente falava, vixe, piscou 3 vezes, não vai voltar por agora não. Por quê? Porque já que ele fez essa verificação 3 vezes e a falta continua, então é porque está acontecendo alguma coisa, vai ter que se deslocar alguém. Hoje a gente já tem programas, softwares que já diz para a concessionária onde é que foi a falta, onde é que foi o problema, então a pessoa já vai direto, no quilômetro tal, fiação tal, então você já vai direto já para fazer a manutenção. Mas aí, por que demora? Porque a pessoa vai ter que ir lá, vai ter que fazer a manutenção e tudo mais. Só que isso também pode ser que a energia venha, corte só de uma vez e pronto. Porque mais uma vez isso está de acordo com o dispositivo de proteção. Porque para ele fazer essa verificação 3 vezes, existe um programa que foi colocado lá que diz, se a corrente tiver, a anomalia estiver dentro desse valor, continue verificando. Ou se a anomalia que vier, o primeiro surto que vier, já for dentro dessa faixa, corta a alimentação de vez, porque a coisa é grave, digamos assim, certo? Então, no motor aqui é a mesma coisa. Se tem um sobreaquecimento, ele corta a alimentação do motor, você vai ter que ir lá, fazer reparar, certo? Fazer a manutenção que for necessária, para que seja possível ligá-lo novamente. Só que aqui é interessante também, mais uma vez, porque o que é que acontece? É possível você fazer, inclusive é recomendado, você fazer a utilização desses dispositivos de proteção em série, como por exemplo, você pode utilizar dados do relé para acionar o motor. O que é que acontece? O relé está percebendo que para acionar o disjuntor, o relé está percebendo aqui um sobreaquecimento. Se ele está percebendo um sobreaquecimento, alguma coisa errada tem, certo? Então você pode programar o relé, inclusive você pode programar para que ele trabalhe dentro da faixa de sobreaquecimento que você queira. Mais uma vez, como é que a gente vai programar para que ele trabalhe dentro dessa faixa de sobreaquecimento? Em função da corrente. Então, você pode vir aqui nele e você já só rodar o discozinho, então você já, às vezes é um parafusinho, certo? Então você varia de fabricante para fabricante, então você pode vir lá e você mesmo programar, ou quero que ele suporte até tal corrente.
Porque de acordo com o catálogo do fabricante, tal corrente é mais ideal para tal motor, porque o catálogo do fabricante do motor também vai dizer quais são as condições normais de temperatura que ele trabalha, as condições de temperatura que ele suporta. Então você vai juntar essas informações do catálogo do motor com o do relé e aí você só vai e ajusta, certo? Então o que é que você pode fazer? Você pode botar em série, ou seja, a informação pode sair do relé e para o disjuntor, porque se tem alguma anomalia no motor, o relé atua, só que o relé atua, ele só vai desligar o motor. Só que essa anomalia já pode estar vindo de outro problema, já pode estar vindo de outro circuito. Então o relé tem como limitar, emitir, dependendo do tipo de relé, emitir sinal sonoro, emitir sinal luminoso e emitir também um comando para que o disjuntor venha a desarmar e proteger todo o circuito, certo? Então esses dispositivos normalmente eles nunca são utilizados sozinhos, certo? Eles são utilizados sempre em série, como por exemplo, dá para você utilizar um relé, um disjuntor, um DPR e um DPS, tudo na instalação só. Aparece coisa demais, aí você só vai estar garantido que sua instalação vai estar completamente segura, certo? É lógico que quem for fazer toda essa coordenação, toda essa instalação, mais uma vez tem que ser pessoa habilitada, pessoa com conhecimento, pessoa da área, certo? Um técnico ou um engenheiro, certo? Para que ou eletricista mesmo, só que aí, como a própria norma já fala, e a gente vai ver nos próximos blocos, que no caso dos eletricistas eles vão ter sempre que estar trabalhando, certo, com um supervisor, vai ter sempre que ter um engenheiro, alguma pessoa que está lá supervisando toda a operação, tem que ter sempre um responsável técnico, certo? E aqui, como eu já tinha falado, eles podem trabalhar em série com disjuntor, certo? O que seria em série? Um após o outro, certo? Então tem aqui o relé aqui, o sinal vem, passa pelo relé, vai para o motor, ou sai do motor, passa pelo relé e tudo mais, e aí vai para o disjuntor. Na verdade tem que passar primeiro pelo relé para ir para o motor, certo? E aí qualquer coisa ele emite o sinal para o disjuntor. E aí e também tem o limiar de operação, como eu já tinha falado. Pode ser ajustado no próprio dispositivo, então você vem e ajusta, certo? Ou você pega o catálogo do fabricante. O fabricante falou, esse motor pode trabalhar com determinada temperatura normal, e sobre outras condições ele pode ir até a temperatura X. E aí você vem aqui no relé e diz, ó, eu quero que ele atue quando chegar na temperatura 80 graus, por exemplo. Chegou na temperatura 60 graus e tudo mais. Então, atue, porque quando ele atuar, ele vai proteger o motor, certo? Então, agora a gente chegou no nosso famoso DPS, certo? Que é o dispositivo de corrente residual, certo? Diferencial. O que é que acontece? Esse dispositivo, ele tem a finalidade principal dele é seccionar a energia elétrica de determinado circuito, quando a ocorrência de uma corrente de fuga excede um determinado valor. O que seria essa corrente de fuga? Seria a corrente que você vai levar um choque. Simples assim, certo? Então, qual é a função dele? É justamente proteger o ser humano, certo? Porque, no caso aqui, ele tem atuação muito rápida e a função dele é justamente estar analisando essa corrente de fuga, certo? Então ele tem atuação rápida, é menor que 0,2 segundos. A gente vai ver daqui a pouco, mais na frente, que a gente tem os dispositivos residuais que para determinadas situações ele podem suportar, ou seja, até 30 mA, ou seja, tem que ter eles são os mais sensíveis, certo? 30 mA, e aí a atuação é extremamente rápida justamente para proteger o ser humano, porque 0,2 segundos é muito rápido. E aí, se for um DR de no máximo de 30 mA, ou seja, passou 30 mA, que já é o suficiente para causar até a morte da pessoa, mas na questão de 0,2 segundos ele dá um automático, é como se fosse automático, ele vai desarmar, certo? Então ele é conhecido como DR, que é o diferencial residual, certo? Aqui a gente tem um exemplo, mais uma vez, existem diversos e diversos desses tipos de dispositivos, certo? Então,
vai se fazer o levantamento, certo? Para ver a questão de aterramento, ver como é que está. E aí, alguns dos estabelecimentos já vêm definido por norma, certo? 5410, ela já define alguns estabelecimentos, como a gente já citou aqui diversas vezes, como por exemplo, chuveiro elétrico, necessita-se de um que vai justamente desse mais sensível, ou seja, de 30 mA, justamente por causa dessas características, certo? E aí, dentro todas essas características, a depender do ambiente que você for instalar, você pode instalar também o outro, que é maior que 100 mA, certo? E aí, todos esses dispositivos, quando você pegar, se você fizer análise, você sempre vai ver um diagramazinho, certo? Nele, que pode ser o diagrama unifilar, certo? Que seria a representação só com um circuito mais simples, ou trifilar, que seria a representação completa. Então, fica aí o porquê da gente ter visto também aqueles sistemas de aterramento naquele tempo, porque se na indústria que você trabalha, se na fábrica que você trabalha não tem, está faltando. Não tem um diagrama unifilar em todos os quadros de distribuição, está faltando. Porque a NR10 já estabelece que tem que se ter esses diagramas unifilares, certo? Então no próximo bloco a gente dá continuidade falando do dispositivo os DR, certo? Finalizando o dispositivo de proteção, DR. E aí a gente vai conversar um pouco sobre a proteção contra contato direto e indireto, que hoje em dia a NR10 chama-se de proteção adicional, proteção básica e proteção complementar, e também tem a supletiva, adicional, certo? Então no próximo bloco a gente continua.